E aí, terceirão, tudo bem? Então, voltamos aqui com a nossa segunda aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? No primeiro momento, uma fase inicial entre 1939, finalzinho do ano, até a virada do ano de 1941 para 42, primeiro período, a gente tem ampla vantagem das nações do eixo, em especial na região da Europa, mas no Oriente também. Na Europa, a França vai ser invadida com grande facilidade pelo exército alemão. Embora exista um sistema de proteção na divisa da França com a Alemanha, a linha Maginot, é um cinturão criado, construído ali na sua divisa para proteger o território da França de uma possível ameaça alemã. A linha Maginot dá para a gente visualizar muito bem nessa parte aqui, mais na divisa da França com a Alemanha, essa linha avermelhada mais grossa, que é o sistema de defesa que a França criou para se proteger da Alemanha. Porém, para evitar o sistema de defesa da linha Maginot, criado pela França, a Alemanha ela vai fazer o seu caminho atravessando o território da Bélgica para poder chegar e atingir o território francês. A Bélgica que não tinha nada a ver com essa história. A linha Maginot, como sistema de defesa, já vinha sendo construída pelos franceses há algum tempo, com áreas subterrâneas enormes, com grande contingente militar, na tentativa de promover um sistema de defesa eficiente, que relativamente funcionou na região onde ela estava instalada. Internamente, a estrutura contava com amplos corredores para a movimentação de soldados e equipamentos de guerra. A linha Maginot existe até hoje, porém não com a mesma utilidade que teve em outros tempos. Você pode visitá-la como turista para ver, para ter uma ideia de como é que era. Observe com atenção esse mapa. Veja só, ali na região central da Europa, a gente percebe que a Alemanha ela acaba tentando manter aí um sistema ofensivo tanto em direção ao Ocidente quanto ao Oriente, lutando em duas frentes, o que é muito arriscado. Já que no norte da África, a gente tem o quê? A região da Líbia, que era uma possessão italiana, mas que o exército alemão vai usar para quê? Para atingir o Egito, para poder invadir essa região estratégica que é o Egito, que acaba ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, consequentemente, ao Oceano Índico. E o auge das conquistas do eixo na Europa, demonstrados aí nessa parte mais avermelhada do mapa, vão desde uma boa parte da União Soviética, a parte europeia praticamente da União Soviética, até os Pirineus, lá na divisa da França com a Espanha, que se mantém neutra no conflito. Essas áreas ainda em disputa nessas faixas de estradas. Isso inclui a porção noroeste do continente africano. Nesse mapa, lá na Ásia, a gente percebe o auge das conquistas do eixo com o expansionismo japonês para essa região litorânea toda aí da Ásia, inclusive as ilhas, aqui o chamado Cinturão de Fogo, até mesmo a Papua Nova Guiné, aquela região toda. É o auge do expansionismo japonês naquele território. Pessoal, o primeiro período da Segunda Guerra Mundial, que vai até ali a transição do ano de 1941 para o início do ano de 1942, ele é marcado por dois episódios muito importantes. O primeiro deles foi o ataque japonês à base americana lá próximo ao Havaí, em Pearl Harbor, ilha que comportava ali uma grande base americana com navios de guerra, porta-aviões, uma enorme quantidade de aviões e soldados viviam por ali, que era uma região estratégica entre a América e a Ásia, lá no meio do Oceano Pacífico. O acontecimento foi no início do mês de dezembro de 1941, foi um ataque surpresa, não previsto, sem menor possibilidade de defesa. A maior parte das forças de defesa na base de Pearl Harbor mal conseguiu se mobilizar contra a presença japonesa. Isso fez com que os Estados Unidos, que participavam da guerra até então, dando apoio aos aliados, acabassem declarando guerra às nações do eixo e passaram a participar diretamente dos conflitos na Europa e na Ásia. O ataque japonês à base militar de Pearl Harbor dos Estados Unidos, as ilhas lá próximas ao Havaí, resultou num saldo bastante elevado. 21 navios foram ou destruídos ou pelo menos colocados fora de condições de combate, 347 aviões, a maior parte sequer conseguiu sair do solo para poder combater o ataque japonês,
2.403 mortos com 1.178 feridos. Na prática, são mais de 3.500 vítimas do ataque japonês. Assim, há uma declaração de guerra formal dos Estados Unidos às nações do eixo como reação a esse ataque, e os americanos deixam de apenas participar da guerra como um apoio logístico aos aliados para participar diretamente do fronte de batalha, e isso será determinante para o resultado da Segunda Guerra Mundial. Um segundo fator determinante que vai mudar os rumos da guerra e vai encerrar essa transição da primeira para a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, nós temos o quê? A Batalha de Stalingrado, que vai ter o seu fim lá em novembro de 1942. Havia uma crença, um mito, de que as forças alemãs eram invencíveis, que Hitler era praticamente um imortal em termos de guerra. No entanto, quando a Alemanha avança, quebrando o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, a Alemanha avança pelo território da União Soviética, chegando até muito próxima às forças militares das principais cidades da União Soviética, como Stalingrado, por exemplo, até próximo de Moscou. E ali o cerco acontece e o exército soviético, a duras penas, tenta se proteger com uma inferioridade em termos de armamentos e de equipamentos de guerra, porém com um maior número de soldados, até que um agente importante aí vai se juntar aos soviéticos para tentar repelir os alemães, que é o Inverno, o famoso general Inverno existente lá na União Soviética, que fez com que a ação militar alemã acabasse, literalmente falando, entrando numa fria, congelando naquela região. Os tanques acabavam encalhando no gelo, ficando congelados no terreno argiloso da região, as armas alemãs travavam, os motores dos seus blindados não funcionavam, até o combustível congelava, e dessa forma, com a persistência e o volume numérico e adaptação à situação climática que eles viviam, os soviéticos conseguiram vencer essa batalha determinante, e esse segundo elemento, junto com o primeiro, que foi a entrada dos Estados Unidos da guerra, apressada aí pelo ataque japonês a Pearl Harbor, faz com que a guerra mude de rumos, e assim há uma mudança na sequência dos acontecimentos daí por diante. Portanto, com esses acontecimentos, há uma mudança dos rumos da guerra e um avanço dos aliados que vão promover a derrota do eixo. Esse segundo período que nós estamos falando vai aí de meados de 1942 até meados de 1945. Para a gente entender bem esse momento da guerra aqui, vamos observar no mapa como foi a movimentação das forças aliadas em direção à Alemanha. Por um lado, partindo do Reino Unido, partindo da Inglaterra, a famosa ação, que é o desembarque da Normandia. Por um outro lado, vindo do leste europeu, nós temos as forças soviéticas junto às nações do leste europeu, que também se juntarão aí para repelir as forças do eixo. E partindo do norte da África em direção à Itália, nós também temos forças aliadas, o que inclui o Brasil. Em tais condições, seria muito difícil para a Alemanha, liderando aí as forças do eixo, conseguir fazer um sistema de defesa em 3 frentes simultâneas, principalmente a frente ocidental e a frente oriental. E isso foi a sua ruína. É exatamente nesse momento que 2 acontecimentos bastante interessantes acabam ocorrendo. Primeiramente, a Itália deixa de integrar o eixo e passa a compor com os aliados ali em meados de 1943, o que coincide com a chegada também da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil entra na guerra e liderado pelo general Mascarenhas de Moraes. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu depois que houve uma série de ataques alemães a navios brasileiros, até mesmo a presença de submarinos alemães em águas territoriais brasileiras, e também após um acordo entre Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, e o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. No Brasil, a população falava que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. Porém, o que acabou acontecendo? Surgiu o jargão, a cobra vai fumar, como você vê aí nesse escudo que foi utilizado pelos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. A presença da Força Expedicionária Brasileira, com os pracinhas, que seria um diminutivo de soldado, eles chegaram embarcados em navios
por volta de julho de 1944 e foram determinantes na reconquista do território da Itália, então ainda tomada por forças nazistas. Na época, foram mais de 25 mil homens entre soldados brasileiros que foram muito importantes na reconquista do território italiano e a sua libertação. Pouco antes do desembarque da Força Expedicionária Brasileira em terras italianas, nós tivemos, em 6 de junho de 1944, um momento crucial para a Segunda Guerra Mundial, o famoso Dia D, o desembarque dos aliados na Normandia. Mas isso é um assunto para a terceira aula desse momento de que nós estamos tratando, que é a Segunda Guerra Mundial.